pessoal do Dia da Gratidão. Excelente. Permita aqui só fazer um aviso aqui que no próximo sábado a gente vai ter o que a gente costuma ter, que é um momento de arte, tá? Então é o último sábado de cada mês, a gente tem um momento de arte. E dessa vez a gente vai ter uma presença especial, que é uma dupla que canta no shopping Estado do Povo, uma dupla bem legal, chamada Sueli Jonadi. Então começa às 16h30, certo? Então cheguem cedo, quem quiser vir, é um evento gratuito, quer dizer, é um momento gratuito, né? Que é meia hora de evento, eles fizeram essa graça, né? De conceder esse momento com a gente. E lembrar também que quem quiser participar desse momento com a arte, com qualquer tipo de arte que faça, teatro, recitar poesia, mostrar uma pintura, mostrar um trabalho de artesanato, é sempre todo último domingo ou todo último sábado de cada mês, tá certo? Chama-se Sábado com Arte. Aí é só entrar em contato no Instagram, tem o meu contato lá, vocês mandam um zap para mim que eu respondo, tá? Obrigada. Muito boa noite, meus caros irmãos. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos corações, as nossas consciências. É sempre um prazer estar aqui no César, já há mais de 2 décadas. E para mim é sempre uma alegria quando eu comecei a realizar as minhas primeiras palestras, não tinha microfone, não tinha esses problemas, né? Eu comecei com 17 anos, não tinha, e a nossa amiga apresentou do filme The Chosen, e que Jesus fez o célebre Sermão da Montanha, há 2025 anos atrás, não tinha microfone, e aquela população de 5.000 pessoas que ouviram Jesus no célebre Sermão da Montanha não usou a tecnologia, não é? Então, quando o amor esteve na Terra, na presença desse avatar divino, Jesus, ele nos deixou grandes ensinamentos. E um dos ensinamentos que Jesus levou para toda a história da humanidade é a psicologia da gratidão. Esse é o tema para as nossas reflexões da noite de hoje. A benfeitora Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, que desencarnou no dia 13 de maio deste ano, o nosso querido Divaldo, e que tivemos a grata alegria de conviver na época da minha juventude espírita. E Joana de Ângeles, esta benfeitora espiritual, ao tempo de Jesus, ela se chamava Joana de Cusa, a intendente de Cusa. E durante mais de 1000 anos da trajetória evolutiva e espiritual de Joana, como cada um de nós, ela teve sucessivas reencarnações, entre elas Clara de Assis, depois Soror Juana de la Cruz no México e por último aqui na Bahia como Joana Angélica. E quando Joana Angélica, retorna à pátria espiritual, ela vai se tornar a mentora espiritual de Divaldo Franco e vai psicografar uma série de livros chamado A Série Psicológica de Joana de Ângeles. Dentre essa série psicológica, em 2011, Joana de Ângeles vai
apresentar o Evangelho numa ótica da psicologia da gratidão. Gratidão, eu vou resumir que isso é um material de um seminário que nós realizamos, e eu vou fazer um resumo. Gratidão, o segredo para um mundo feliz. O poder da gratidão, a boa notícia é que a gratidão é uma atitude a ser treinada, sendo que todos podem passar a ser mais gratos e proporcionar mais saúde e felicidade às suas vidas. Se a gente quer ser grato à vida, quer ter uma vida saudável, procure ser mais grato com você mesmo e com o próximo. Todos os dias, vai dizer Joana, podemos ser gratos por alguma coisa que aconteceu, por mais negativo que ocorra algo na nossa vida. Ontem eu estava em um evento, praticamente quase meia-noite, eu saí desse evento, eu não sabia o que estava acontecendo lá fora, e quando eu cheguei hoje na portaria do prédio, o porteiro disse: seu James, soube o que aconteceu? Eu disse: eu não estou sabendo de nada. O seu Vitória, o que aconteceu com o Vitória? 8-0, eu fiquei grato, não é? Todos os dias podemos ser gratos por alguma coisa, grato pelos 8-0 do meu Vitória. Então, escrever pelo que você é grato é uma forma de registrar as suas emoções, os seus sentimentos. Se você está angustiado ou se você está revoltado consigo mesmo, escreva, faça a sua catarse íntima. Então, vai dizendo Joana, a gratidão é uma atitude que renova a saúde mental e física. Sabiam disso? Que a gratidão vai renovar o nosso estado emocional, o nosso estado espiritual, vai afirmar Joana de Ângeli. O poder da gratidão, ser grato. E qual é a capacidade valorativa da gratidão? Desapegar e agradecer por qualquer coisa que tenha importância na sua vida de forma descomprometida. Assim pode-se definir a atitude de gratidão. Desapegar, não tem um comercial que diz desapega? Desapega. Nós sofremos porque somos apegados aos bens materiais, ao meu esposo, à minha filha, a meu pai, que são apegos emocionais, apegos materiais, o meu carro, o meu celular, os meus livros, os meus objetos, o meu sapato, e por aí vai. São apegos. E quando você desencarna, você leva essas emoções para o outro lado da vida. Então, Joana de Ângeles, ela vai dizer que a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Eu achei essa frase muito profunda. A gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Quando se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, as nossas liberações de conflitos. Liberou os conflitos emocionais, a saúde emocional vai luzir como estrela na imensidão sideral. Ou seja, Joana pega um tema sobre a psicologia da gratidão e transforma de forma poética. Nós sofremos porque você assim deseja. Você é a causa das suas próprias ações e emoções. O que estava sendo discutido no estudo
mais cedo. Emmanuel tem uma frase do livro Pensamento e Vida. Este livro, Pensamento e Vida, na sua introdução, Emmanuel vai dizer: o pensamento cria a vida que procuramos. O pensamento cria a vida que procuramos, porque é você que cria a sua própria estrada. O seu karma, provação e expiação, karma, provação e expiação, são consequências das ações, das atitudes que você procurou. Você sofre porque você é o causador desse sofrimento. O capítulo 46 do livro Nosso Lar, esse capítulo, se eu não me engano, é o 46, há um célebre diálogo entre André Luiz e a sua mãe, quando André Luiz, em 1940, no plano espiritual, na colônia espiritual Nosso Lar, a mãe de André Luiz, que pertence a colônias espirituais muito mais superior do que Nosso Lar, a mãe de André Luiz diz: filho, eu vou reencarnar. Mamãe, você vai reencarnar? Vai voltar para o mundo das sombras, esse mundo em que ela definiu. Esse diálogo foi em 1940, portanto, há 85 anos atrás. Então, a mãe de André Luiz diz: filho, eu vou reencarnar porque eu vou receber seu pai mais uma vez como maridão, porque ele teve 3 amantes, 3 mulheres, e ele foi para a região das suas emoções negativas, traduzindo na linguagem espírita, foi para a região do umbral. E essas entidades femininas que o pai de André Luiz se envolveu, as 3 mulheres, as 3 entidades femininas ainda estavam imantadas psiquicamente, energeticamente ao pai de André Luiz no mundo espiritual, na região do umbral. E a mãe disse para André: André, vou reencarnar, e seu pai, em algum momento eu vou reencontrar com seu pai, porque eu vou mergulhar no corpo físico em nome do amor. O que uma mãe ou uma mulher não é capaz de fazer em nome do amor, da renúncia? E aí André Luiz pergunta: mas mãe, e as 3 mulheres que papai se comprometeu? Ora, André, é evidente que eu vou receber elas 3 como filha. Mas ela era as amantes. Mas filho, eu vou receber elas 3 como filhas. O amor, essa é a proposta da gratidão da vida. Espíritos que buscam a sua renúncia, ressignificar a sua existência, tem essa ação, essa atitude que a mãe de André Luiz tem. Se ela estiver viva, ela deve estar com 85 anos. Se as 3 filhas ainda estiverem vivas, certamente ela deve estar com a minha idade aí de 64, porque minha mãe também nasceu em 1940. Então isso é uma matemática lógica da reencarnação e como Deus nos proporciona a desenvolver essa imensidão da gratidão, que é a assinatura de Deus na consciência de cada um de vocês. A gratidão é um DNA espiritual, é um chip espiritual na consciência de cada um de nós. Basta você despertar esse sentimento de gratidão. Mas também tem a questão da ingratidão que Joana de Ângeles vai falar. A ingratidão diante do seu atraso emocional reclama de tudo, desde os fatores climatéricos aos humanos de relacionamentos, desde os orgânicos aos emocionais, sempre com a verruma da acusação ou da autojustificação, porque a gente vive tentando se autojustificar.
assim como do mal-estar a que se agarra em seguro mecanismo de fuga da realidade. Muitos de nós aqui neste auditório, a gente vive fugindo de si mesmo, tentando esconder de você mesmo. E é possível, James, você esconder de si mesmo? Claro que não. Então, é o momento da gente buscar ressignificar a nossa postura diante da vida, diante do próximo. Eu sempre comento, minha amiga, que o telescópio James Webb, ele está vasculhando os confins do universo, não é verdade? O telescópio James Webb. E eu sempre digo que o universo não está sendo mais o mesmo depois dessa autotecnologia que está descobrindo exoplanetas, probabilidade de vidas biológicas, civilizações em outras galáxias. E aí eu sempre digo, aponta então o telescópio James Webb para dentro de si e descubra o verdadeiro universo que você é, esse micro-universo que nós somos dentro de um macro-universo. Há muitas moradas na casa do Pai, há muitas subpersonalidades dentro da minha amiga, dentro de nós. Cada um de vocês e cada um dos companheiros que nos assistem aqui pelo César, nós temos uma infinita de subpersonalidades dentro de nós. Hoje eu estou James, mas quiçá há 2 séculos atrás, no período da Revolução Francesa, por onde é que nós andávamos? Qual era a nossa personalidade? Dessas infinitas e sucessivas reencarnações, a gente foi arquivando as nossas personalidades passadas, que está no nosso HD cósmico, que é a consciência. A consciência registra todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, inclusive quando a gente é ingrato. O ingrato é alguém que perdeu o endereço da felicidade e aturdido deambula por caminhos equivocados. Vai dizer Joana de Ângeles: ninguém nasce grato, nem consegue a gratidão de um salto. Aprende-se gratidão mediante a sua... Não estou enxergando aqui, eu ia até pedir a você para você me dizer o significado da palavra, que eu não estou entendendo aqui. Chega aqui, meu amigo. Aprende-se a gratidão mediante o quê? A sua prática. Pronto. Era isso que eu queria enxergar. A prática. Não é isso, minha amiga? A prática. Não custa nada ser praticar. Que deve ser iniciada na família. Essa sociedade miniatura que Joana de Ângeles vai dizer em outra obra, A Constelação Familiar, que é um livro fantástico da Joana. A família, começa-se a vivência da gratidão em família, para depois estender para a sociedade lá fora. Então, vamos praticar a gratidão com os nossos pais, com os nossos filhos. E olha o que Machado de Assis, o fundador da Academia Brasileira de Letras no século XIX, em uma das suas obras, Machado de Assis iria dizer o seguinte: a ingratidão é um direito do qual não se deve fazer uso. Eu vou repetir. A ingratidão é um direito do qual não se deve fazer uso. Machado de Assis. Então a pergunta é: por que a gente sempre está procurando machucar o outro, sendo ingrato? Fulano foi ingrato para comigo. É um direito que não se deve fazer uso. E por que a gente fica usando essa atitude, essa ação de ser ingrato?
Porque quando você é ingrato com o outro, na realidade, você está sendo ingrato com você mesmo. Toda ação tem uma reação. Todo efeito inteligente tem um efeito inteligente. Agora, já o escritor da Academia Francesa do século XIX, ele foi considerado o maior escritor da literatura francesa do século XIX, que foi Victor Hugo. E Victor Hugo, ele também vai falar sobre a questão da ingratidão. Os infelizes são ingratos, isso faz parte da sua infelicidade deles. Ou seja, o indivíduo que é infeliz, ele é ingrato para com ele mesmo. Isso faz parte da sua própria infelicidade. Você que é construtor da sua vida, da tua felicidade. A gratidão é uma poderosa força do amor, mantenedora do universo. Gratidão é uma carta de amor que a gente envia ao universo. James, hoje eu não vou para a doutrinária do César porque eu estou com enxaqueca, eu estou com dor de cabeça. Não é isso que acontece? Eu estou com isso, eu estou com esse problema. Hoje eu poderia ligar para, não esqueci o nome dela, a minha amiga Ana. A Ana mandou uma mensagem: James, você hoje à noite tem palestra. Eu poderia ter dito hoje de manhã: Ana, infelizmente eu não vou. E a Ana ia dizer: mas você avisou agora porque, Ana, eu acordei com a coluna travada, eu não sei se eu vou ter condições psicológica e emocional para fazer a palestra. Por volta de meio-dia na empresa, os colegas me disseram: James, você está travado. Eu disse: estou travado, morrendo de dor na coluna, mas eu estou aqui falando com tanta felicidade para você e curtindo uma dor de coluna também. Então, a gente nunca deve ter aquela postura de se infelicitar. Eu não posso. Homem tem esse comportamento. O auditório aqui está lotado de homens. Vou falar para os homens. Os homens têm uma atitude que eu já repeti aqui nesse auditório outras vezes. Homens têm aquela postura de CDM, mas as mulheres não têm CDM. Eu tenho certeza absoluta que mulheres que estão aqui neste auditório não têm CDM, mas homens, não é? Tem CDM. A mulher tem TPM, mas CDM não. CDM significa coitadinho de mim. Homens sempre, não é, James, meu xará? Sempre se coloca naquela posição de vítima, fica fazendo chantagem emocional com a esposa dentro de casa. Eu estou falando alguma coisa demais, né? Então, homem é CDM, coitadinho de mim, fica fazendo chantagem emocional. Eu estou falando para vocês, minha amiga Rosa, mas eu também sou um autêntico CDM. Então, seja grato por tudo que acontece na sua vida. Gratidão é uma carta de amor que a gente envia ao universo. A gente se comunica com Deus através da prece. Do lar, os sentimentos de amizade, de compreensão, distende-se na direção da sociedade, que é a grande família, na qual todos deverão unir-se para a construção da felicidade coletiva. A família, a microcélula familiar e a macrocélula familiar, que é o planeta Terra. O planeta Terra é uma residência. Nós temos irmãos em humanidade, e que uma das nossas amigas, não estou vendo ela aqui no auditório, bem-aventurados os puros de coração, porque irem ver Deus. Como é que eu posso ter o coração puro? Como é que eu posso ter vinde as minhas criancinhas,
diante do que nós estamos vendo lá na faixa de Gaza. E que eu vi uma criança dando entrevista a uma emissora de TV que dizia: eu quero morrer porque no céu eu não vou sofrer e eu vou me alimentar. Ela falou a mais pura verdade. Essas crianças que estão retornando à pátria espiritual, vocês acham que elas estão desamparadas espiritualmente? Absolutamente que não. Elas estão sendo amparadas por equipes espirituais que atendem aquela região. Isso é uma ingratidão para com os nossos irmãos e humanidade. A visão de Jesus é uma visão holística. Jesus amava a humanidade de forma incondicional. Não vou indicar a vocês um filme do cineasta italiano Franco Zeffirelli, Jesus de Nazaré, aquele filme que fez sucesso na década de 80 e que tinha um Jesus de olhos azuis, que todas as vezes que eu vi aquele filme, eu disse: rapaz, Jesus de olhos azuis. Mas depois que lançaram o filme, que está na Netflix, The Chosen, Os Escolhidos, ali você vê naquela série a dimensão humana do Cristo, como a nossa amiga mostrou aquele célebre diálogo da parábola da figueira. Ali você vai ver o Cristo humano, o amor incondicional que Jesus tinha para com todos. Então, é esse sentimento de gratidão que a gente tem que desenvolver na nossa família, como para o próximo. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, ambas gigantes da alma, 1,50 m de altura, quando no ano de 1980, Madre Teresa de Calcutá esteve visitando as obras sociais de Irmã Dulce. E eu coloquei aqui um texto que vocês não estão vendo, as imagens, e que elas, tanto Irmã Dulce como Madre Teresa, ambas eram gratas à vida. Quando Irmã Dulce foi questionada em 1983 pelo seu médico, porque ela sofria de angina e tantas outras doenças, ela respondia: eu sou grato pelas enfermidades que eu tenho. Olha o nível de superioridade espiritual de uma mulher dessa. E Madre Teresa de Calcutá, ela iria dizer que eu apenas sou um lápis nas mãos de Deus. É Deus que escreve através de mim, e eu tenho que ser grato por tudo que acontece. Para o sucesso do empreendimento, vai dizer Joana, o amor e a gratidão constituem as forças dinâmicas ao alcance do lutador. É esse amor. O que é amar? Essa palavra é fácil de pronunciar, mas é difícil de vivenciar. Para o sucesso do empreendimento, o amor e a gratidão constituem as forças dinâmicas ao alcance do lutador. Não existe ninguém que seja impermeável ao amor, ao gesto de bondade, à gratidão sincera. Esse gesto de bondade que Irmã Dulce teve para com João. João foi aquele garoto que ela tirou de dentro do ônibus pegando fogo, e dele saiu, tem inclusive o filme de Irmã Dulce que tem essa cena, e que muitos hoje é grato. A minha máquina de lavar, o que tem a ver a minha máquina de lavar com o tema, a psicologia da gratidão? Eu me lembrei da minha máquina de lavar, porque eu estou falando de Irmã Dulce. Ô James, e o que tem a ver Irmã Dulce com a sua máquina de lavar que deu defeito? O pessoal está curioso, né? A minha secretária, que se chama Brastemp, resolveu quebrar. E liguei para um rapaz de uma assistência técnica
E ele veio ao meu socorro, que eu já estava desesperado, porque a minha secretária Brastemp pifou. Quando ele estava consertando a máquina, eu comecei a conversar com ele, e você nunca sabe quem é o outro que você está conhecendo. Ele começou a me contar a vida dele, a relação pessoal dele com a irmã Dulce. Ele era garoto de rua, ele vivia nas palafitas ali do antigo Cine Roma. Quem é antigo vai lembrar muito bem aqui do Cine Roma. Ele era garoto de rua, ele vendia fitinha do Senhor do Bonfim, na igreja do Bonfim, na década de 70. E ele disse que me tirou da rua foi a irmã Dulce. Ela chegava com aquela come e dava donativos, dava alimentação. O que eu sou hoje, um técnico em eletrônica, eu agradeço a irmã Dulce. Eu fiquei assim, gente, eu convivi com a irmã Dulce, Sr. James, muitos anos. Eu ia para as obras sociais, ela atendia todas as crianças, eu tinha 12 anos na época, e o que ela me ensinou foi ser grato por tudo que acontece na nossa vida. Agora vocês entenderam a história da minha máquina? Porque você nunca sabe a outra pessoa que você está conhecendo. Então ele é grato. Então, para o sucesso do empreendimento de irmã Dulce e de Teresa de Calcutá, foi o amor que ela deu àqueles que lhe procuravam. O desafio, a gratidão dá-se nos tempos difíceis. A gratidão é exercida na prática esses momentos de dificuldades que nós estamos atravessando. Quando surgem as adversidades, que são também parte do processo desafiador da evolução, porquanto nem sempre os céus humanos estarão adornados de astros, sendo todos convidados a atravessar a noite escura da alma. Cada um de vocês amanhã vai atravessar a noite escura da alma, todos nós, que vamos ser convidados a um mergulho em si mesmo. Vai haver um momento que nós vamos ter um autoencontro com você mesmo, sem máscara, sem persona, nada de máscara feita de parafina, porque a máscara de parafina ela derrete com a verdade, porque a luz é a verdade. As parafinas não suportam a luz da verdade e derretem as nossas máscaras que nós construímos ao longo da nossa jornada. Com a luz do sentimento reconhecido a Deus pela oportunidade de experienciar novas maneiras de viver. E por que você não muda de atitude? Por que a gente não muda de atitude? O que nos falta? Vocês já pararam para perceber como está a vida de você? Já fizeram uma checklist do que vocês estão fazendo? Estamos sendo convidados a uma nova ordem. O mundo está nos convidando a mudar. Sai Baba, em 2012, ele iria dizer, respondendo a um jornalista: o mundo está ficando mais iluminado, afirmou Sai Baba. Imagine vocês neste auditório, uma dispensa é melhor. Imagine dentro de uma dispensa uma lâmpada de 60 velas, apenas uma lâmpada de 60 velas clareando dentro de uma dispensa. Agora imagine vocês, se vocês trocarem aquela lâmpada de 60 velas
para uma lâmpada de 100 velas, de 100 watts, vai haver o quê? Mais luminosidade. E você vai ver mais sujeira do que com a lâmpada de 60. Agora imagine vocês, se vocês trocarem a lâmpada de 100 velas por uma de 150, mais luminosidade dentro da dispensa, e você vai ver mais sujeira, que você não via com as outras lâmpadas. E aí encerra esse grande Sai Baba. Imagine agora se você colocar uma lâmpada de 200 velas dentro de uma dispensa, haverá tanta densidade de luminosidade que você vai enxergar a sujeira daquela dispensa. E aí ele conclui: a humanidade está ficando mais iluminada. A questão da fibromialgia, que eu não vou entrar aqui em detalhes, vai dizer Sai Baba que nós temos que estar gratos porque o mundo está ficando muito mais iluminado. O índice de fibromialgia nessas 2 décadas é porque a humanidade está ficando mais iluminada e as pessoas psicologicamente estão reagindo a uma mudança de paradigma emocional. As nossas células estão reagindo a essa mudança energética, esse padrão energético do planeta Terra. As sombras, as trevas que ora estão reagindo de forma feroz de não permitir essa mudança na Terra. O que nós estamos vendo é, diante dessa situação que o planeta está passando, significa que está havendo mudanças, e que na filosofia espírita nós chamamos de um planeta de provas e de expiações para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração é constituído ou constituída de luz, de luminosidade, porque ele, o jovem Jesus, iria dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida é luz. Eu sou a luz do mundo. Você só poderá ver Deus através de mim. Eu sou a luz do mundo. A Mãe Gaia, o planeta Terra, ele está iluminando. O que vocês estão vendo aí com essas guerras, essas ações políticas sociais que o planeta atravessa, é a reação negativa das sombras, das trevas, que quer a qualquer custo nos prender nas sombras. É a reação do bem. O mundo está mudando, e toda mudança existe problemas. Os valores morais, as conquistas espirituais respondem pela gratidão que resulta de todas as oportunidades de crescimento e de valorização da existência. Enriquecendo-se, vai dizer Joana, o ser humano de generosidade, a filha dileta da sabedoria de viver. Momento chega, vai dizendo Joana, em que o ser, cada um de nós como ser humano, enriquece do júbilo de ser. Tem outra palavra aqui que eu não estou enxergando, eu preciso da tua ajuda. Momento que chega em que o ser enriquece de júbilo e sei o que, eu não estou enxergando essa palavra aqui. Gentil. Muito bem. Uma salva de palmas para mim. Não custa ser gentil. Não custa ser gentil. E agradecido não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes, tornando a existência agradável quando você pratica a gratidão. Carnaval de 2016. Já tem algum tempinho. Eu estava em nosso sítio, na cidade de Dias d'Ávila, deitado numa rede, balançando, e
lendo o livro A Psicologia da Gratidão. Carnaval de 2016, eu deitado numa rede, lendo esse livro e dizendo: um dia eu vou fazer um seminário de uma manhã inteira abordando a psicologia da gratidão, porque aqui eu estou fazendo um resumo. E eu li esse livro no período do Carnaval, fiz um resumo, cheguei no último capítulo, fiquei encantado com a mensagem profunda desta obra. Quando foi à tarde, eu tenho um esporte predileto que é o ciclismo. Quando foi à tarde, pela manhã eu tinha concluído o livro, mas à tarde eu fui pedalar. Eu saí da cidade de Dias d'Ávila, final de tarde, um verão quente no mês de janeiro, em direção à Mata de São João, em alta velocidade, por uma ciclovia que passa ali por dentro de Amado Bahia. E eu ia em alta velocidade na minha bike, com aquela roupa de ciclista coladinha no corpo. Eu ia em alta velocidade mesmo. Sabe aquele asfalto quente, final de tarde, minha senhora? Aquele asfalto bem quente que fica soltando aquela fumacinha, não é assim? Bem quente. Eu ia em alta velocidade quando de repente eu, como ciclista, atropelei uma abelha. Eu passei na frente de uma abelha e ela não teve misericórdia com o pobre do ciclista Janisnei. Ela veio e me deu um ferrão na minha jugular, deixou o ferrão. Eu em alta velocidade, eu caí, me arrebentei todo, arranquei o tampo do meu joelho, fiquei todo machucado, todo ensanguentado, naquele asfalto bem quentinho. Quando eu olhei para a meliante que estava no chão, rodopiando, porque quando ela deixa o ferrão, ela morre. Quando ela deixa o ferrão, ela morre. E a meliante estava ali, ó, dando os últimos suspiros de misericórdia. Sabe o que eu pensei, Rosa? A raiva era tanto que eu estava todo machucado. Quando eu levantei o pé para esmagá-lo, de raiva, não é isso? O nosso instinto de raiva, quando eu ia esmagar, eu me lembrei do último capítulo do livro A Psicologia da Gratidão. E vocês vão entender por que eu não esmaguei a abelha. Porque eu tinha feito um resumo do livro A Psicologia da Gratidão. Eu tenho que ser grato pela picada que a abelha me deu. Eu só não matei a abelha por conta da história do monge, que eu vou concluir. Um monge budista que rumava na direção do monastério, acompanhado por alguns dos seus discípulos, quando passando por uma ponte, viram um escorpião que estava sendo arrastado pela correnteza na qual se debatia, afogando-se. O monge, apiedado, correu pela margem do rio, introduziu a mão na água e retirou-o da morte certa. Alegre por havê-lo salvado da situação, quando trazia para o solo, o escorpião picou, produzindo-lhe uma grande dor, que o fez derrubá-lo novamente nas águas. Nesse momento, o monge correu e, tomando um pedaço de madeira novamente, se adentrou nas águas e retirou o salvando. Retornou ao caminho em silêncio, após o seu gesto nobre de gratidão. Quando um dos discípulos, surpreendido pela ocorrência, indagou: mestre, Rabi, penso que o senhor não se encontra bem. A sua tentativa de salvar esse aracnídeo nojento e perverso
que ele agradeceu o gesto nobre com uma picada dolorosa, redundou inútil e perniciosa para o Senhor. Não seria natural que o deixasse... Minha amiga, eu preciso só ajudar. Eu estou fazendo isso para ficar bem fixo, não é isso, meu amigo? Não é? Aqui, ó, olha, ele disse assim: a sua tentativa de salvar esse aracnídeo nojento e perverso, que lhe agradeceu o gesto nobre com uma picada dolorosa, redundou inútil e perniciosa para o Senhor. Não seria natural que o deixasse morrer, em vez de intentar, por segunda vez, salvá-lo, concorrendo novamente o mesmo risco, o monge escutou com suave sorriso na face e respondeu com bondade. Ele agiu conforme a sua natureza, enquanto eu procedi conforme a minha. Ele reagiu por instinto, defendendo-se mediante a agressão, e eu agi de acordo com o meu sentimento de amor por tudo e por todos. James, você entendeu por que eu não matei a Abelha? Joana de Ângeles conclui esta obra magistral com a história do monge. Cada um de nós agimos. Eu vou concluir reforçando na mente de cada um de nós. Ele agiu por instinto, defendendo-se mediante a agressão, e eu agi de acordo com o meu sentimento de amor por tudo e por todos. Portanto, meus queridos irmãos, eu peço a todos, a vocês, sejamos mais gratos para com a vida. Seja grato pelos seus pais, pelos amigos. No dia das mães, eu perguntei à minha genitora, 85 anos, mamãe, eu posso lhe pedir algo? E ela disse: diga, James. Numa próxima reencarnação, a senhora pode ser a minha mãe mais uma vez? Ela me olhou, James, as porradas que eu lhe dei, você vai querer tomar na próxima reencarnação? Quero, minha mãe. Mas você era um menino, o que hoje se chama TDAH, hiperatividade. Na década de 70 não tinha psicólogo, não tinha nada disso. A terapia da psicologia era a tal da palmatória, a gente apanhava bastante. Eu até hoje não entendo, minha amiga, por que eu apanhei tanto. E ela dizia: mas depois eu lhe dei tanta porrada na vida, meu filho, e você quer que numa futura reencarnação? Eu disse: quero, minha mãe. Mas por quê? Porque a senhora me deu amor e eu tenho muita gratidão por você ser a minha mãe. Gratidão, muita paz. Linda palestra, só temos que agradecer, gratidão por você estar aqui hoje conosco. Bom, vocês vão pegar aqui o livro. Vamos ver quem vai ser o sortudo que vai levar essa obra maravilhosa para casa, né, Diego? Você tem ali? Rapaz, esse livro, eu vou fazer o seguinte: quem recebeu o livro, ganhou o livro, da próxima vez que eu vier, eu vou fazer uma sapatina do livro. O número que eu tirei é um número que eu gosto desse número,
54. Marcos, Merecedor, parabéns. Tá bom. Bom, já lembrando, Ana, vamos fazer reforçar o evento sábado. Vamos lá. Deixa eu falar aqui. Oi, Talentinha. Como é que eu nunca fui? Gratidão, viu? Última semana para receber os documentos que vocês estão falando, a grana que vocês estão falando. Agradeço muito. E dia 31 é o dia da entrega da nossa ceia. Todos estão convidados a vir. 31 de agosto. 31 de agosto. Domingo de manhã. Já dá tempo de completar ali, tem muitos itens faltando, né? Tem. Não, mas ali eu sei que vou completar. Com certeza. Sim, a dia 31 todos estão convidados a virem ver como é que a gente entrega essa festa, essa participação dos assistidos. Venham ver, tá? A comunidade fica aqui presente e entrega em mãos a cesta para a comunidade que vem dia 31. Então todos estão convidados. E reforçando sábado, sábado com arte, às 16h30. Às 16h30. Às 16h30. Então, todos convidados para fazerem essa tarde diferente aqui no César, mexendo com a arte e com a espiritualidade. Então, vamos agora para o encerramento dos nossos trabalhos. Pedir a todos vocês que fiquem relaxados para a nossa equipe de passistas fazer o passo coletivo. Obrigada, amigos passistas. E vamos agora encerrar a nossa noite colocando uma palavra que foi muito dita hoje para reforçar os nossos ouvidos e pormos em prática, que é a gratidão. Que saímos hoje daqui com essa palavra muito, muito reforçada plenamente, para sermos gratos ao acordar todos os dias, olharmos para o nosso céu, com sol, com chuva, sermos gratos por termos a oportunidade de mais um dia de aprendizado e de prática. Prática do amor, prática da fé, da sinceridade. E ao sairmos daqui, possamos pôr em prática com a nossa família tudo o que aprendemos. O nosso primeiro luto,
provas estão no nosso ambiente familiar. Então, quem saibamos pôr em prática todo esse momento